A partir deste momento, usando as definições e os conceitos apresentados, realizaremos algumas operações com os vetores. Observe como estas operações serão realizadas. Existem diversos métodos para operar vetores. Começaremos as operações de soma e subtração dos vetores utilizando o método gráfico. Embora este, por suas dificuldades, não seja normalmente utilizado, é bastante esclarecedor quanto à operacionalização destas grandezas. Neste método, precisamos definir uma escala. A escala estabelece o tamanho do vetor unitário a ser tomado como unidade de medida para os vetores a serem desenhados. Normalmente é apresentado na escala apenas um vetor unitário, mas, para facilitar a explicação, apresentamos 4 vetores unitários interligados. Isto ajudará a visão do tamanho dos vetores a serem operados. Consideremos o vetor A de tamanho 4 e o vetor B de tamanho 3 e vamos realizar a operação do vetor A mais B. Primeiro tomamos o vetor A, em seguida ligamos ao final do vetor A o início do vetor B. A soma é obtida construindo um vetor que tem seu início no início do vetor A e o final no final do vetor B. O vetor vermelho é o vetor soma de A mais B. Fazendo a medida deste vetor vermelho, constatamos que seu módulo é igual a 7. Lembre-se que são desenhos em escala e, portanto, as medidas são feitas usando uma régua. Neste novo exemplo, serão mantidos a escala e os mesmos vetores utilizados anteriormente. Agora vamos realizar a operação A menos B. Tomamos o vetor A, em seguida invertemos o vetor B e ligamos o seu início ao final do vetor A. Traçamos o vetor resultante com seu início no início do vetor A e final coincidindo com o final do vetor B. O módulo da subtração dos vetores A menos B é 1. A escala é mantida a mesma, assim como o vetor A. Porém, agora temos o vetor C com sentido contrário ao de A. Qual será o resultado da subtração A menos C? Desenhamos o vetor A, em seguida invertemos o vetor C e ligamos seu início ao final de A. A subtração será dada por um vetor que tem seu início no início do vetor A e final no final do vetor C. Este vetor vermelho tem um módulo igual a 7. Neste novo exemplo, são mantidas as condições anteriores. A soma A mais C segue o padrão. Tomamos o vetor A e em seguida ligamos ao seu final o início do vetor C, mantendo a direção e sentido. O vetor soma resultante é dado pelo vetor vermelho, desenhado com início no início do vetor A e final no final do vetor C. O resultado fornece o módulo da soma igual a 1. Operar graficamente com vetores, como vimos, obriga o uso de uma escala. A escala utilizada foi simplificada e os vetores foram escolhidos para não causar problemas com o uso da escala. Os resultados sempre foram valores inteiros. Claro que um resultado poderia dar valores bem diferentes que exigissem a subdivisão da escala fornecida, como por exemplo um vetor de módulo 3,39. Mas se tratando de operações com vetores na mesma direção, um simples rabisco dos vetores nos fornece a ideia do resultado. Por exemplo, considere que o vetor A tenha módulo 5,56 e o vetor B tenha módulo 3,24. Para somar estes vetores, seguimos o padrão. O vetor resultante da soma de A mais B terá módulo igual a 5,56 mais 3,24, que é igual a 8,80. Esta facilidade desaparece quando operamos com vetores distribuídos em um plano, ou seja, vetores com direções diferentes. Para somar vetores graficamente quando não se encontram em uma mesma direção, é mais complicado.
por exemplo, os vetores A e B. Além de desenhar corretamente o comprimento dos vetores usando uma régua, é preciso determinar corretamente os ângulos alfa e beta que os vetores fazem com a linha horizontal usando um transferidor. A soma gráfica é feita conforme já indicado, tomando o vetor A e ligando o vetor B ao seu final. Medir o comprimento do vetor R nos fornece o valor da soma deles. Nestes casos, o melhor é usar a resolução analítica. Nestas resoluções, os vetores não precisam ser desenhados em escala, mas apenas esboçados para dar uma ideia da direção e do sentido com a indicação dos ângulos e tamanhos. Para trabalhar com a resolução analítica, precisamos conhecer algumas informações importantes. Qualquer vetor pode ser representado por seus componentes, projeções do vetor nos eixos de um sistema de coordenadas. Consideremos o vetor A indicado, que se encontra em um plano formando um ângulo com a horizontal. Traçamos dois eixos perpendiculares. São componentes do vetor A, o vetor AX, componente do vetor A no eixo X, e o vetor AY, componente do vetor A no eixo Y. Sabendo-se o valor do ângulo θ que o vetor A faz com a horizontal, calculamos AX igual a A cosseno de θ e AY igual a A seno de θ. Podemos fazer o processo reverso somando AX mais AY e encontramos o valor de A. Como os vetores formam um triângulo retângulo no qual o vetor A é a hipotenusa deste triângulo, usamos o teorema de Pitágoras, determinamos o valor de A a partir dos seus componentes. Um vetor que se encontra no eixo horizontal só possui componente horizontal, assim como um vetor no eixo vertical só possui componente vertical. No caso do triângulo retângulo cuja hipotenusa for igual a 1, os catetos são iguais ao valor do cosseno de θ e do seno de θ, respectivamente, de maneira que obtemos cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, conforme o teorema de Pitágoras. Qualquer número de vetores pode ser reduzido a dois vetores e estes dois a 1. Considere os vetores A, B e C. Estes vetores podem ser projetados nos eixos horizontal e vertical. Façamos a projeção destes vetores no eixo X. Sabendo os ângulos α e θ, a projeção de A será A cosseno α. B será o próprio B, por este ter direção horizontal, e C será C cosseno θ. Fazendo as projeções no eixo Y, temos A, cujo valor será A seno α, B terá valor zero, porque ele é um vetor horizontal, portanto não possui projeção no eixo vertical, e C tem o sentido para baixo e valor C seno de θ. Somando os vetores horizontais, temos o componente horizontal. Subtraindo o vetor laranja do vetor azul, obtemos o valor do componente vertical. A soma destes vetores é o vetor resultante de cor branca, cujo módulo será determinado usando o teorema de Pitágoras. Este resultado podemos observar que se encaixa entre o vetor A e o vetor C. Dados os vetores A e B, cujo ângulo entre eles é θ, qual a soma destes vetores? Procedemos ao cálculo traçando linhas paralelas ao vetor A e ao vetor B. No início dos vetores A e B, até a interseção das retas tracejadas, ligamos o vetor R, soma dos vetores A e B. Isto é verdade uma vez que podemos desenhar o início do vetor B no final do vetor A, que caracteriza a soma de A mais B. Aprendemos que um vetor possui componentes, então B
possui componentes. No eixo horizontal será b cosseno de θ e no eixo vertical será b seno de θ. De acordo com o teorema de Pitágoras, podemos escrever que o cateto horizontal do triângulo retângulo é dado por a mais b cosseno de θ elevado ao quadrado, que será somado ao cateto vertical b seno de θ elevado ao quadrado. Operacionalizando a equação, resolvendo esta primeira parcela, obtemos a ao quadrado mais 2ab cosseno de θ mais b cosseno de θ ao quadrado. Finalizando, somamos ao valor b seno de θ ao quadrado. Agora, operamos esta expressão. Ficamos inicialmente com b ao quadrado vezes cosseno de θ ao quadrado mais b ao quadrado vezes seno de θ ao quadrado. Podemos reescrever esta expressão colocando b ao quadrado em evidência e entre parênteses os valores cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado. A expressão entre parênteses, como já foi mostrado anteriormente, é igual a 1. Então, a expressão fica reduzida a b ao quadrado. A equação finalizada fica, então, r ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno de θ. No caso do ângulo entre A e B ser igual a 90 graus, o cosseno é zero e esta parcela desaparece e ficamos com o teorema de Pitágoras visto anteriormente.